A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos para mais uma lição da classe de pré-adolescentes, a lição de número 8, que tem como título o dom de interpretar as línguas. A lição de hoje encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao 10, Coríntios também, capítulo 14, versículo 1 ao 33. Essa é uma leitura bem extensa, mas é importante que o professor realize em sala de aula juntamente com os seus alunos. A Bíblia diz, em 1 Coríntios, capítulo 14, 13, portanto, quem fala em línguas estranhas deve orar pedindo a Deus que lhe dê o dom de interpretar o que elas querem dizer. É um importante tema. Falarmos sobre o batismo no Espírito Santo e sabendo que a principal evidência do batismo é o falar em línguas estranhas. E nesta lição nós devemos ensinar aos nossos alunos qual o significado de falar em línguas estranhas, qual é o objetivo que Deus tem ao realizar esta ação maravilhosa na vida dos irmãos. Quando eles estão ali falando em línguas que as pessoas não entendem, nada mais é do que Deus quer que algo ali seja interpretado e possa ser repassado à igreja de uma forma coletiva ou, se Deus quiser, também de uma forma individual. Mas normalmente, e inclusive é a instrução do apóstolo Paulo, que o falar em línguas ele é importantíssimo para a edificação da igreja. Portanto, sempre que nós falarmos, devemos pedir ao Senhor que haja interpretação, porque Deus está falando. E é necessário, então, que todos nós possamos escutar. Objetivos: conceituar os dons de línguas estranhas e variedades de línguas. Compreender como ocorre o dom de interpretação de línguas. Apontar que é preciso discernir as falsas manifestações espirituais. Então, logo aqui, essa introdução da revista tem um cumprimento ao aluno e vai falar sobre a pessoa que foi batizada no Espírito Santo e justamente a questão do falar em línguas estranhas. Tópico 1, línguas estranhas ou variedades de línguas. As línguas, como já vimos na lição anterior, são a evidência inicial do batismo no Espírito Santo, mas são também um dom do Espírito, que traz edificação espiritual ao crente. Então, quando somos batizados no Espírito Santo, recebemos dons. E o falar em línguas, a interpretação, ela é um dom também que Deus dá aos seus filhos. E nós devemos, então, levar esse entendimento para cada um dos nossos alunos, que Deus ele tem propósitos para realizar na vida de cada um. Então, ele encarrega-nos de dons justamente para que possamos desempenhar papéis na casa do Senhor. Não só na casa do Senhor, mas na nossa vida como crente, nossa vida como cristão. Não só dentro do templo, mas também na rua, no trabalho, na escola, principalmente os nossos alunos, que Deus tem algo a realizar através da vida deles. É importante lembrarmos que o Senhor também escolhe crianças. Na verdade, as crianças e os nossos adolescentes já são escolhidos do Senhor, já são uma realidade na igreja. E Deus também batiza com fogo crianças, adolescentes, pré-adolescentes, jovens. Então Deus, ele é poderoso, ele quer capacitar para este importante negócio, esse trabalho maravilhoso que é servir ao Senhor e poder dar frutos. E o batismo, quando procuramos o batismo no Espírito Santo, nós estudamos já que os discípulos rapidamente passaram a dar frutos, com ousadia, com coragem. Isso é fruto, é algo que o Espírito modifica em nós. Temos coragem para pregar, ousadia para quando as pessoas olharem para nós e querer zombar ou falar qualquer outra coisa para nos fazer parar, nós continuarmos. Essa ousadia o Espírito Santo dá. O Espírito Santo é um capacitador do crente e todos nós precisamos. Os dons na igreja de Corinto. Então o apóstolo Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios a respeito dos dons espirituais que seriam distribuídos à igreja. A igreja de Corinto foi abençoada com todos os dons espirituais. Todos. A Bíblia fala que eles receberam a todos os dons ali. Mas era necessário que eles pudessem administrar de uma forma sábia, de uma forma que todos pudessem ser edificados. Então Paulo escreveu aos irmãos ali e ele lembra desta parte. Além de outros conselhos, ele lembra que é sobre o falar em línguas, que muitos estavam fazendo de formas que não edificava a igreja, que muitas das vezes edificava apenas a pessoa de uma forma individual. E então ele até explica que o falar em línguas seja em alto e bom som, desde que haja interpretação, senão que a pessoa se cale ou que a pessoa ali continue na intimidade com Deus, e Deus vai edificando também a pessoa ali na oração, porque Deus edifica
a igreja, mas ele também nos edifica quando nós estamos orando individualmente. O nosso momento de falar com Deus, nós estamos também sendo edificados. Mas é melhor, né? É melhor, o conselho que é melhor que todos possam ser edificados. Eles podiam falar em línguas, adorar, orar em momentos particulares de devoção. Porém, nas reuniões públicas, as línguas deveriam ser acompanhadas de intérprete. E o intérprete, ele também é um servo do Senhor, né? Esta língua que somente o Espírito Santo pode, somente o nosso Deus tem o entendimento e somente ele pode dar ao intérprete o poder ali para revelar. Não, qualquer outro intérprete de línguas aqui que existe no mundo não é capaz de discernir aquilo que o Espírito Santo de Deus está falando quando alguém está pronunciando línguas estranhas ali em um momento de adoração. Intérprete nenhum deste mundo. O intérprete aqui, ele é um encarregado de Deus, um servo de Deus, que recebeu um dom espiritual. E para isso ele deve interpretar ali quando estiver juntamente com seus irmãos. Entendemos que o propósito ele é de forma coletiva, mas de forma alguma anulando o propósito individual. Como eu já ouvi pessoas falando que o batismo do Espírito Santo é somente para que exista a interpretação, mas o próprio apóstolo Paulo, ele fala nas suas cartas também sobre a busca individual. Ele fala também. Então, é algo, ele dá um bom conselho aqui à igreja, que possa agir, então, como igreja, de forma coletiva. É como em Atos lá, que a igreja tinha tudo em comum, ele ensina a igreja para que viva exatamente dessa forma, né? Com tudo em comum. O dom de variedade de línguas. Os dons do Espírito são distribuídos na igreja de acordo com a necessidade. É de acordo com a necessidade. Nós pedimos ao Senhor, e devemos orar mesmo, pedindo ao Senhor que nos capacite, que nos dê dons, mas Deus ele vai dar de acordo com a necessidade, no momento certo. Não é no nosso tempo, não é no tempo dos nossos alunos, é no tempo de Deus. E o tempo de Deus, a obra acontece poderosamente, o acontecimento é incrível e maravilhoso. A obra do Senhor, a presença de Deus se revelando ali de uma forma poderosíssima. Deus ele faz isso. Então os nossos alunos devem buscar incessantemente, como os irmãos lá em Atos, buscaram o Senhor 8 dias ali. Nós podemos ver ali que até 8 dias, pelo menos 8 dias eles estavam orando, até que do alto eles foram revestidos de poder. Então os nossos alunos devem ter uma busca constante para que Deus os capacite, para que o Espírito Santo capacite cada um deles. Como já vimos anteriormente, as línguas são um sinal da manifestação do poder de Deus entre os crentes. É Deus se manifestando, é Deus fazendo presente no meio da igreja. A letra C, o dom de interpretação das línguas. O apóstolo Paulo queria que eles fizessem o bom uso dos dons e tivessem consciência de que falar línguas sem a presença de intérprete não tem outra finalidade a não ser a edificação própria. Paulo não está condenando a interpretação própria, a edificação própria. Ele não está condenando, ele está apenas alertando que é melhor que isto aconteça de uma forma coletiva, que todos juntos ali possam desfrutar do falar de Deus, da revelação do Todo-Poderoso. É esta a instrução. O tópico 2, o falar em línguas, seguido de interpretação. Os dons espirituais são fundamentais para uma vida espiritual edificada. O dom de falar em línguas é um dos meios pelos quais Deus determinou para que o crente fosse edificado em particular. Lembrando aqui, então, em contrapartida, o dom de interpretação é o meio pelo qual Deus determinou que os demais crentes fossem edificados. Ou seja, a busca em particular, individual, ela é necessária. Até para que aconteça de uma forma coletiva, é necessário que os irmãos ali também estejam buscando de uma forma particular. A matemática, né, é essa. Para que haja ali uma união, os individuais, eles precisam estar no propósito também. Por isso que todos devem estar em um só propósito, todos devem buscar ao Senhor em um só propósito. E assim uma grande bênção, um mover sobrenatural vai acontecer ali de uma forma que todos poderão desfrutar da presença gloriosa do Senhor na igreja, no local onde os irmãos estiverem reunidos, buscando ao Senhor. É desta forma maravilhosa que acontece o agir de Deus. A união é a soma de pessoas. E essa soma de pessoas precisam estar buscando ao Senhor também particularmente. E dessa forma, neste ponto, nós vamos aqui então chamar a atenção aos nossos alunos que orem, que busquem ao Senhor, que se prontifiquem a fazer a vontade de Deus, que jejuem, que busquem santificação, busquem a santificação
para que Deus possa assim dar mais capacidade para cada um deles, para cada um de nós. Deixa seu like, meu irmão, se inscreve no canal e também compartilha esse vídeo para que outras pessoas também recebam a palavra de Deus e assim Deus possa agir poderosamente na vida de cada um deles que assistirem este vídeo e a palavra de Deus possa fazer um mover, porque ela tem, né, o poder de Deus, a palavra de Deus tem esse poder de mover, de realizar um mover genuíno em nós. Letra A, falando em línguas, continuando aqui, né, o tópico 2, agora a letra A, subtópico A, falando em línguas quando ninguém vê. Você tem um horário para orar na sua casa? Isso é importante. É claro que você deve orar todo o tempo. É claro que nós devemos orar. É óbvio que nós devemos buscar o Senhor em todo o tempo. Devemos buscar o Senhor, orando ao Senhor. Estamos aqui no ensino, mas neste momento já pedindo aqui, sempre pedindo ao Senhor que nos dê a instrução, a sabedoria, mas em mente, falando com Deus. O tempo inteiro o crente fala com Deus. Porque se ele é totalmente dependente do Senhor, então o tempo inteiro ele está falando com Deus. Mas é importante que tenha-se um momento exclusivo para falar com Deus. Um momento ali de intimidade, esse momento sem interrupções. Um momento em que Deus vai falar conosco e não somente nós vamos falar. Porque muitas das vezes no nosso orar em todo o tempo, somos nós falando. Mas muitas das vezes é necessário nós nos prostrarmos para ouvir a voz de Deus. Incessantemente buscamos ao Senhor, mas e o momento de ouvir aquilo que Ele quer? A resposta que nós estamos sempre pedindo ao Senhor. É necessário nos prostrarmos, né? A oração não é só pedir, oração é falar e ouvir. Isto é orar, conversar com Deus. Não é um monólogo, onde só eu falo. A finalidade da interpretação das línguas é a letra B. Se por um lado o dom de línguas traz edificação pessoal dos crentes, o dom de interpretar possibilita a edificação da igreja. Este dom não se trata de um conhecimento do idioma por parte do intérprete. Nenhum intérprete é capaz de revelar aquilo que somente Deus tem o poder de revelar. Antes é recebido diretamente no Espírito Santo. É o Espírito Santo que provém isso na vida do intérprete. E vem à medida que a pessoa que tem o dom, recebe a revelação do que Deus pretende transmitir à igreja. Deus inspira os seus profetas a falar com a sua igreja de diversas maneiras. Deus usa os profetas, Deus usa os filhos deles. E esses profetas, estes homens do Senhor, esses servos do Senhor, eles estão aí na classe do nosso amado professor, da nossa amada professora também, que está aí, todos aí ensinando a palavra de Deus. E eles estão aí, eles estão realidade da igreja. E não somente o futuro, porque nós falamos, é o futuro da igreja, mas é uma realidade porque para que no futuro eles exerçam aquilo que Deus tem para fazer, é necessário que hoje eles estejam na presença de Deus aprendendo, para que tenham um bom papel lá adiante. Eles são o futuro, mas eles também são a realidade. Talvez a realidade que muitos de nós pensamos seja a ação, o fim, a finalidade ali, a execução da forma que nós imaginamos, mas não é muitas das vezes da forma que Deus espera, da forma que Deus quer trabalhar. Deus ele trabalha e ele faz tudo no tempo certo. Às vezes nós queremos ser usados pelo Senhor hoje, mas Deus quer primeiro que nós passamos pelo preparo. E muitos foram desta forma, preparando-se na presença de Deus. Nós temos vários exemplos na Bíblia, vários exemplos, Josué, Moisés, Samuel e vários também no Novo Testamento. Nós vemos o preparo dos discípulos para que finalmente eles viessem pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo, quando converte a Cristo, mas ele estava pregando ali de uma forma que ele precisava aprender mais, então ele é levado ali a um local para que pudesse aprender mais ainda do Evangelho de Cristo, e aí se tornou esse grande missionário. É necessário respeitar o momento, e esse momento, nós estamos falando, é o momento de Deus, né? É o momento, não é o nosso momento. Cuidado, quem fala em línguas não é mais espiritual, é a letra C. Sim, quem fala em línguas não é mais espiritual. Na igreja de Corinto havia pessoas vaidosas, imaturas, que pensavam ser mais espirituais porque tinham dons específicos, ou falavam mais em línguas do que outros irmãos. Não, quem fala em línguas não é mais espiritual. A verdade é que, se nós formos ver quem é mesmo aquilo que Deus recompensa, que Deus é aquele que trabalha, que dá o seu melhor, que desempenha algo na obra do Senhor, que se dispõe a fazer algo, mesmo que esteja passando por lutas,
preocupações e problemas, mesmo assim se dispõe a fazer a vontade de Deus, é esses que o Senhor vai usar de uma forma singular. É isso que Deus vai usar de uma forma poderosa. É exatamente esse. Deus está contemplando todo o nosso sofrimento, toda a nossa luta, a luta do professor aí, por exemplo. Deus está contemplando, Deus sabe do seu sofrimento, Deus sabe de tudo que você passa. E Ele vai honrar, e Ele vai recompensar, mas é no momento certo. É porque nós queremos muito na nossa hora. Então, ter esse entendimento de que Deus ele está preparando, sempre está preparando algo para abençoar os seus. Nós seremos abençoados. Nós aqui, lideranças, nossos alunos, todos seremos abençoados se tivermos esse entendimento de que Deus está trabalhando, mas para entregar no momento certo. Este é o agir do Todo-Poderoso. 3. O cuidado com as falsas línguas. Você sabia que existem pessoas que podem imitar as línguas espirituais? Sim, nós sabemos, né? Tem pessoas que brincam, quem nunca viu? Eu já vi pessoas brincando, infelizmente. As pessoas, muitas das vezes, acham que aquilo é algo, não entendem que é Deus falando, que é algo especial, que é o próprio Deus, e que jamais deveriam brincar com aquilo que é sagrado. A Bíblia fala sobre os falsos profetas. Sim, eles existem. E muitos aí estão brincando, colocando a mão na cabeça de pessoas aí dentro das igrejas, entregando revelações mentirosas, muitas que não provém, né? Que isso é mentiroso, não provém de Deus, mas tem os servos do Senhor, nós cremos na revelação, porque a Bíblia aqui está falando exatamente o que nós estamos estudando, mas desde que seja de forma genuína, para que a bênção seja entregue, e não para que um mover forçado aconteça dentro da igreja. Não é isso que Deus quer. E não é necessário um mover que não seja genuíno, porque Deus é capaz de proporcionar este mover genuíno. Então nós não precisamos de forma alguma agir como falso profeta. O que nós precisamos é adorar ao Senhor em espírito e em verdade, de todo o coração. E Deus vai usar cada um conforme o seu querer. Não é necessário técnicas para induzir as pessoas a falar em línguas. Essas pessoas, elas precisam ser chamadas, convocadas à adoração. Devem ter o entendimento de que a adoração deve ser verdadeira, racional, inteligente, com desejo no coração de adorar ao Senhor. E aí a adoração ela será sincera, o mover será genuíno. E o trabalhar de Deus não vai ser só naquele momento de emoção. O trabalhar de Deus vai ser continuamente na vida do cristão. Continuamente. Não precisamos nos preocupar. Deus fala, Deus age. E os nossos alunos devem ter esse entendimento. As línguas são espontâneas, então as línguas elas não são aprendidas, elas fluem diretamente do Espírito Santo de Deus. É uma manifestação sobrenatural, é uma forma que Deus se revela. Deus ele poderia se revelar de várias outras formas, mas ele preferiu se revelar a nós através da Bíblia Sagrada, através também da ação do Espírito Santo. Deus ele se revela desta forma e por isso que nós cremos na revelação do Senhor. Nós cremos na revelação, porque esta é a forma que Ele escolheu para se revelar a nós. Devemos agir naturalmente. As falsas línguas, existem muitos falsos crentes que falam em línguas e não são verdadeiros discípulos de Jesus. Esta é uma situação que devemos observar, para que em nossas vidas não possa ser dessa forma. Somente falar em línguas não comprova que eu sou um verdadeiro cristão. Eu preciso falar, eu preciso buscar a ação do Espírito Santo na minha vida, mas também viver como cristão. A ação do Espírito Santo é para a transformação, Jesus nos transformou, amém. Mas o Espírito Santo, na verdade, nos capacitando para mais. Jesus nos transforma, nos purifica, nos torna santos, nos torna justos, e agora o Espírito Santo quer nos tornar melhores naquilo que nós já fomos transformados. É assim que Deus quer agir através de nós, mas para isso nós precisamos entender a forma que Ele age. Mas aí nós vemos muitas situações nas quais as pessoas estão aí estão se precipitando em algumas ações justamente porque não têm o entendimento daquilo que Deus quer revelar e da forma que Deus trabalha. E aí antecipa-se, precipita-se e no final tem um problema para contornar. É necessário observarmos sempre a palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus vai agir, é certo. Mas nós precisamos entender a forma que Deus trabalha. Letra C, é preciso estar atento para não ser enganado. Paulo escreveu este alerta a Timóteo, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão seus próprios desejos. E isto é uma verdade. Muitos estão preocupados
em ter fama, em serem conhecidos, em formar a sua agenda, né? Muitos, infelizmente, em se enriquecer, em buscar o enriquecimento com aquilo que é do Senhor. Muitos estão com este pensamento. E Deus, Ele vai agir no momento certo. Deus vai agir porque com as coisas de Deus ninguém brinca. Não se pode brincar. E nós jamais poderemos ir por este caminho. Nós devemos agir conforme a vontade do Senhor, conforme a ação do Espírito Santo de Deus, conforme Ele quer agir. E isto não vai acontecer em nome de Jesus na vida dos nossos alunos. Isso não vai acontecer porque tem pessoas compromissadas para ensinar a palavra de Deus, que têm o verdadeiro entendimento, o discernimento do Espírito Santo de Deus para entregar, para dar o ensinamento certo para os nossos alunos. E que Deus abençoe em nome de Jesus, que assim seja, que nós possamos ensinar os nossos alunos a busca, mas também a forma como agir com aquilo que Deus está nos entregando. Estamos aqui neste trimestre trabalhando para que Deus capacite os nossos alunos, encha do Espírito Santo, e quando eles forem cheios, quando receberem o batismo do Espírito Santo, aprendemos aqui hoje como eles devem agir também com cada passo dessa realização de Deus na vida deles. Que Deus abençoe. Glórias a Deus por isso, por tudo que Deus realizou até aqui através da vida de cada um dos nossos irmãos. Vamos para a dinâmica? Vamos para a dinâmica aqui, muito boa para a realização em sala de aula. Título da dinâmica: Tradutores em Ação. Objetivos: mostrar que, sem interpretação, a mensagem pode se perder, mas com o dom certo, todos entendem. É justamente o que nós ensinamos na lição. Materiais: cartões com palavras ou frases bíblicas simples. Por exemplo, Deus é amor, Jesus salva, orai sem cessar. Um espaço para encenação, para fazer ali o teatro. Passos: divida a turma em duplas ou trios. Um aluno será o mensageiro. Esse mensageiro ele falará em língua estranha ou inventada. Pode pegar ali aquilo que foi esses exemplos ali, orar e sem cessar, por exemplo, e escrever ao contrário, para que os alunos, que ali haverá uma plateia, né, os demais alunos, eles não entenderão. Então, um aluno mensageiro, um outro aluno será o intérprete, sabendo aquilo que o mensageiro falará. Se ele vai falar ali ao contrário, orar e sem cessar, mas o intérprete, né, já estará sabendo, porque ele será instruído a falar, a interpretar ali na encenação aquela palavra para os demais alunos, que representarão quem? A igreja. Então, um aluno, o mensageiro, o outro intérprete e os mensageiros, que são a igreja. A ensinação é a seguinte: o mensageiro então recebe um cartão com a frase, mas não pode falar em português, que eu já citei, né, por exemplo, eu dei o exemplo aqui da palavra orar e sem cessar. Então ele deve inventar sons, sílabas sem sentido ou até falar em outra língua que conheça. Pode ser até fale orar e sem cessar em inglês, em outro idioma, e o grupo não entenderá, né? De uma forma que o grupo não entenda. Aí entra o trabalho do intérprete, interpretação. O intérprete então revela a frase real para todos. Portanto, a igreja percebe a diferença entre ouvir sem sentido e ouvir com clareza. Troque os papéis para que todos possam participar. A aplicação bíblica, então, em 1 Coríntios 14, 27 e 28, Paulo ensina que se não houver intérprete, a mensagem em línguas não edifica a todos. Dessa forma, com esta atividade, o professor deve explicar que o dom de línguas é maravilhoso para falar com Deus, mas o dom de interpretação edifica a igreja, porque torna a mensagem clara. Façam que eles reflitam mais ainda, por exemplo, com perguntas. Como nos sentimos ouvindo sem entender nada? Esta é uma pergunta. Qual a importância de alguém interpretar? Para que eles tenham a fixação em mente. Assim como cada papel foi importante na dinâmica, na igreja cada dom tem sua função. Amém? Deus abençoe. É uma dinâmica bem simples de realizar e bem legal também para o aprendizado dos nossos alunos. Só lembrando que tem o PDF aí na descrição. E eu vou pedir mais uma vez, deixe seu like, se inscreve no canal e até mais.